E vamos lá. Bom dia. Hoje quinta-feira, dia 18 de maio de 2017. Manhã fria. Hoje vai ser um dia também mais frio que ontem. Há até possibilidade de chuva. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Geladinho, mas não é aquele frio, ainda é um frio de outono. Frio mesmo é inverno. Frente fria no inverno com massa de ar polar faz 11 graus de máxima. Então, fazer 20 graus de máxima, 19 graus de máxima é meia estação mesmo, não é nada de errado não. E aí, né, cara, a gente acorda com o desmembramento do estouro de Brasília de ontem. O que aconteceu foi que assim, impagável vendo a apresentadora do Jornal Nacional completamente aturdida, como se fosse, sabe, uma situação específica de tragédia mundial. Assim, não tem como disfarçar aquilo. Ela estava sem fôlego. E eu não consegui ver o Jornal Nacional. Ontem eu queria ver. Mas a questão assim, básico e claro. Não veio da Rede Globo de televisão nem da Globo News. Veio do jornal O Globo. Me fugiu o nome do jornalista agora, mas é um jornalista bem independente. O que aconteceu foi o seguinte: JBS, que tanta e tanta gente durante tantos anos insistia em dizer do filho do Lula, que entre as empresas do grupo JBS está a Friboi, uma das maiores do mundo no setor. Só nos Estados Unidos eles têm umas 12 empresas. Mais um dos grandes financiadores do Congresso, dos grandes financiadores do poder no Brasil. Os grandes financiadores do poder do Brasil são esses que nós conhecemos e mais alguns. Daqui a pouco vão entrar outros. Se é que vai dar tempo de entrar outros ainda nesse milênio, né? Nesses processos. Você tem o Odebrecht, você tem o OAS e você tem, entre outros, JBS. Quando isso entrar na Gol, quando isso entrar, não sei se Votorantim, não sei, mas empresas desse tamanho, Bradesco, Itaú, sabe? Mas enfim, aquelas que sempre praticaram o que eles queriam que fosse praticado, o Caixa 2. Aquelas que, assim, quanto você quer? 10 milhões, ok. Você me ajuda, eu te ajudo, ok. Como é que eu pago isso? Você paga 6 milhões por dentro, 4 milhões por fora. Por fora mesmo, não declarado, dinheiro vivo. Malas de dinheiro rodam para cá e para lá. Existem até setores responsáveis por esses pagamentos. Bonitinha. O que você tá fazendo aí? Meu Deus! Que puta susto!
Olha. Ai, quando eu olhei já estava em cima de mim. Não, ele estava na contramão. Errou ali. Não conhece o lugar, provavelmente. E até agora já foram divulgados, claro, porque é importante que se divulgue, né? Fatos da OAS, depoimentos, as tais delações premiadas, que garantem que essas mesmas empresas continuem fazendo parte de projetos de licitações e obras governamentais, que são a grande fatia, né? Que são o grande o grande fornecedor, mantenedor das obras, né? Você pensa que o predinho que eles sobem é o que dá lucro para eles? Dá um pouco, mas não é dali. E aí chegou a hora da JBS. Me parece que há uns meses atrás, Eduardo Cunha, aquele mesmo, aquele que garantiu, através de manobras muito bem planejadas e executadas dentro do Congresso, garantiu a continuidade do financiamento de campanha por pessoa jurídica. Hoje preso, já condenado, cumprindo pena. Eduardo Cunha falou alguns meses atrás sobre isso. Alguém publicou isso, de que ele dizia: se a JBS falar, a República cai. Ele também, antes de ser condenado, quando foi preso, falava nos seguintes termos: não me deixem falar. Não me deixem falar. E não deixaram. Como é que funcionou nos últimos meses? Faz o que? Uns 3 meses que ele foi condenado. Mantiveram uma caixinha, uma mensalidade de grana para ele ficar na dele. Onde a JBS entra nisso? Ela era quem pagava essa caixinha. E aí, o dono, percebendo que o cerco estava fechando, esses caras estão sendo presos. Tá? Na melhor das hipóteses, as delações premiadas vão dar para eles 2, 3, até 5 anos de prisão efetiva. No mínimo 2 anos, até conseguir até conseguir a tornozeleirinha. Aí com ela você já vai para casa. Para mim isso não é prisão, os caras moram no alto luxo. Todos eles. Me passou por alguma necessidade básica, né? Percebendo que o cerco estava fechando, pegou a família toda desde fevereiro, janeiro, fevereiro, mandou tudo para os Estados Unidos, até irmãos, filhos, netos, sobrinhos, cunhadas, cunhados, todos para lá. Levou tudo para os Estados Unidos. Depois disso, como o grupo é muito grande, precisou vir e voltar várias vezes, numa dessas vindas para cá, ele já está fixado nos Estados Unidos há bons meses, muito bem orientado nos Estados Unidos, não pela justiça, mas por pessoas ligadas a esse tipo de problema. Foi muito bem orientado e o que ele fez? Gravou conversas por conta própria. 2 conversas mais importantes, foram com o excelentíssimo senhor presidente da República,
onde o presidente diz expressamente questionado sobre a mensalidade de dinheiro paga para manter o silêncio do Eduardo Cunha, fala: temos que manter isso. Autoriza a continuidade desse pagamento. E com o senador, excelentíssimo senhor senador da República, o senhor Aécio Neves, o galã da Globo, né? o homem lindo, a salvação do mundo da Globo, amigo de Luciano Huck, mas deixa isso pra lá, de Ronaldo Fenômeno, e amigo de Zezé Perrella, outro senador, onde expressamente filme, foto e áudio, tudo muito claro, mostrando ele pedindo 2 milhões de reais para se defender das próximas fases da Lava Jato, pedindo que isso fosse entregue em dinheiro ao representante dele. Depois de gravar, possivelmente procurou a Polícia Federal, passou as informações, elas ainda não tinham sido divulgadas porque não haviam sido homologadas pelo Janot. Mas, paralelamente a isso, ele foi lá no Lauro Jardim, jornalista independente do jornal O Globo, enorme carreira, não tem medo de nada, especificamente, não é nenhum herói, tem as suas convicções, sim, porque todo mundo tem convicção política, gente, vamos deixar isso muito claro. Instituições é que não podem ter, mas pessoas podem, não tem problema nenhum. Essa falácia imbecil da escola sem partido, mas eu não vou entrar aí. E a Polícia Federal, inclusive, monitorou um dos pagamentos em dinheiro, a mala indo para cá, para lá, para um cara do Aécio, que entregou para um cara do Perrella. Hoje estão sendo feitas buscas e apreensões em vários lugares de Minas Gerais e de Brasília, envolvendo Aécio e Perrella. Entre tudo isso, uma questão que me pareceu meio bola nas costas. Lauro Jardim jogou pro alto, publicou. Isso significa especificamente, basicamente, uma coisa: o fim político de Aécio Neves. Ele já se defendeu ontem, dizendo que não tem nada a esconder, que nas entrelinhas dá para entender que esse dinheiro não tem nada a ver com a vida política dele, e sim questões particulares. Cara, você ainda conseguiu dar uma resposta. Então eu te parabenizo por isso. Te parabenizo mesmo. Porque não tem resposta, né? E já foi pedido hoje de manhã, na madrugada, já foi pedida a prisão dele, mas o outro ministro, no caso, não autorizou a prisão, mas indicou o afastamento do cargo. Então, ao que parece, ainda hoje ele já estará afastado. Ele, Perrella e mais alguns envolvidos, deputados, uns 2 ou 3, alguma coisa assim. Ele já não tem o cargo. E isso é de uma grandeza. É assim, qual o resultado disso para mim? Para mim, Marcos, o que não vale nada. Quando entra na opinião é uma bosta, né, cara? Mas o resultado prático disso é que alguns
Algumas pessoas que ainda se usavam o discurso de que o problema é efetivamente o PT, essas pessoas vão ter que rever seus conceitos. E agora tem prova, né? Tem filme. E agora eu te pergunto uma coisa. Estamos falando de que tipo de prova? A prova é um recibo de pedágio não nominal? A prova é um recibo escrito a caneta sem assinatura de ninguém? Tô defendendo o Lula, não. Isso é um pilantra vagabundo. Um cara que, vou ter que pegar as palavras de outro imbecil, do Marco Villa. Um cara que vira no seu depoimento dizendo que o país está em crise por causa da Lava Jato. Quer dizer, e tem alguém que ainda acha que esse cara tem alguma coisa de herói? Aí não dá, né, cara? Aí a gente realmente manda pra bosta, né? Essa esquerda que quer voltar a governar o nosso país. E ali ainda não dá. Vou ter que ir mais um pouquinho pra cá. Depois eu entro. Agora travou tudo aqui, né? Vou ficar aqui, ó. Obrigado. Encostei um pouco na carroceria ali do caminhão. Esse aqui é o bonitinho, né? Só ele pode ficar no corredor. Agora, ali tem prova efetivamente. Quer dizer, quem sempre carregou a bandeira de que é o defensor da moralidade, do fim da corrupção, era a opção para o fim da corrupção. Enfim, é uma ala muito forte do PSDB, dessa pseudo oposição que eu sempre disse que o Brasil, desde que o PT entrou, nunca teve oposição. Nunca teve. Democratas não vai saber nunca ser oposição. Nunca. Sabe quem decide quem é oposição e quem não? O PMDB. Esse partido que ninguém liga pra ele. Simplesmente eu vou entrando, eu tô dando seta, né? Segura o caralho do carro, moça. Agora volta pra cá, sem seta de novo. Sempre fazem isso aqui. Enfim, é uma questão histórica muito bacana. É assim, eu acho que se isso desse tempo do alto escalão, porque assim, o cara entregou pra Globo, tá com ele pode entregar pra qualquer um. Então, cara, a Globo teve que fazer tudo isso. A Globo News estava simplesmente, eu tô tentando imaginar a doideira que foi essa madrugada da Globo News. Olha, aí eu tenho que pegar uma parte e dar uma desmiuçada. É o pior canal de televisão do mundo todo, é a Globo News. Um bando de jornalistas políticos. Um bando de jornalistas políticos. A questão, como eu disse, todo mundo tem posição política, mas estrategicamente você pegar isso e colocar como padrão do que você apresenta, cara, não dá, assim, eu não consigo ficar 5 minutos assistindo Globo News.
Como eu perdi o Jornal Nacional, eu tentei ver um pouco da Globo News, mas não dava. Era o nada sendo levado ao nível da hecatombe. Tudo porque o Aécio estava envolvido. Você quer que eu fale pra você que eu penso que, nossa, e agora? E agora nada, cara. E agora nada. Nós não tínhamos um governo, gente. Por favor. Michel Temer não se trata... Ah, é golpe. Ah, não é. Cara, tô nem aí pra isso. Não tô nem aí. Ele não era governo. Ele é um cara ruim. Gente, por favor, pegue alguns discursos dele. Pegue esse homem falando sobre no Dia Internacional da Mulher. Assim, não dá. Assim, o cara não deu uma bola dentro. E aí, ele ainda teve o azar, né? Porque todo o empresariado que apoiou todo o movimento de substituir a Dilma por ele, cobrou a conta. E aí ele teve que se enterrar politicamente, tendo que executar a conta cobrada, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Simples assim, gente. Governo é um cara que media, ele está no meio, ele defende os seus empresários e ele defende os seus eleitores, os seus habitantes. Governo é isso. O governo não pode representar um lado. Né, seu Lula, seu PT? Não pode colocar a conta no empresário. Não pode, senão se fode. Porque o empresário pode tirar a mão do bolso em qualquer momento. Falar, agora se vira sem mim. E também não pode, seu Michel Temer, agir em prol dos empresários. Não pode, senão você tira direitos, tira questões muito fortes. O seu papel era mediar. Sempre será mediar. Mas enfim, eu não vou julgar. Michel Temer não era governo. Não era o presidente. Não, ele ainda é. Institucionalmente ele está lá. E parece que está dizendo que vai lutar e vai provar a inocência. Conheço essa conversa. E o que vai ser depois? Eleição indireta para terminar o mandato? Não tô nem aí, não vai acontecer nada. Nada. Ninguém dá tiro no pé, gente. Ninguém. Os empresários não vão travar o Brasil, não. Não vão. Mais grave do que isso, no conceito de economia mundial principalmente, é Donald Trump começar a ser questionado legalmente. Legalmente. E já começarem a aparecer rumores de impeachment. Essa relação com a Rússia de forma ilegal, de forma incorreta juridicamente, ela vai acabar cobrando um preço para ele. Ele já demitiu pessoas da CIA, do FBI, já trouxe pessoas de confiança dele, essas pessoas chegaram e se afastaram depois. E tá ficando feio, tá ficando chato. Fora as declarações catastróficas. Eu nem coloco... Ele consegue ser muito pior do que o Temer falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Mas medo do futuro, e agora? A economia vai parar? Não vai, minha gente. Não vai porque o Temer nunca governou. Nunca governou. Depois de tanto e tanto, no meio de todo o furacão do assunto corrupção, o excelentíssimo senador vaidoso, prepotente e sua trope tá lá pedindo 2 milhões. Entrega numa mala, aqui, ali, acolá, entrega pro Fred, entrega pra esse, pra quê? Ixi. Quer dizer, cara, você não consegue nem ficar quieto num tempo turbulento?
E aos envolvidos que tiveram a coragem de colocar isso, jogar isso para o alto. Parabéns. Parabéns. Eu acho que o caminho está se abrindo cada vez mais para o João Dória ser o próximo presidente eleito da República. E eu deixo isso muito claro já aqui, ó. Hoje, 18 de maio de 2017. Deixo isso extremamente fechado a conversa. Se eu tiver que escolher entre Bolsonaro e João Dória, com todo o asco que ele representa para mim, com toda a falsidade, com toda a falsa pessoalidade e protecionismo e populismo que ele representa, eu voto nele de olho fechado. Voto mesmo, não anulo o meu voto. Eu voto no João Dória. Eu voto no João Dória. Populismo disfarçado a gente consegue engolir com bastante pinga para empurrar. Populismo não disfarçado volta a tempos onde repressão era usada como instrumento útil do poder público. Não. E uma coisa também a se falar. Essas reportagenzinhas mal feitas, colocando o Bolsonaro como uma pessoa ruim e tal, sem base, colocando, ele teria incitado uma greve dos militares quando era capitão, tal. É simplesmente ridículo, tá? Isso é efetivamente alimentar um monstro. Não transformem esses caras em mártires. Não transformem. Sabe por que ele não está incluído em nenhuma delação? A turma dele não está incluída em nenhuma delação? Porque nem eles querem se associar a ele. Isso é uma bandeira tão útil para ele, tão útil. Tão útil. Isso, cara. Vai lá. É alguma coisa grave, não é? Tomara que não seja. Não façamos desses facínoras mártires, heróis. A pior coisa que a gente pode fazer é fazer um político se transformar em herói. Quer um exemplo bem tranquilo? Tudo que representou Nelson Mandela, e as pessoas não gostam de colocar isso publicamente, envergonha muito quem tratou desse assunto, é que ele teve um governo de patamares de corrupção parecidos com os do PT. Lech Wałęsa, um líder, provavelmente o homem público mais importante da Polônia de todos os tempos, teve governos, 2 governos, se eu não me engano, ruins, teve governos corruptos. Sabe o que acontece com essas pessoas? Você só consegue governar, o status quo só permite que um cara ocupe lá a cadeira se ele apertar as mãozinhas, beijar certas mãos. Ninguém, até pelo menos a última eleição, ninguém governava o Brasil, ninguém se candidatava a nada sem beijar a mão do Sarney. O Lula entendeu e foi lá e beijou a mão do Sarney, apertou a mão de Paulo Salim Maluf, o próprio cara que mandou prender ele. Eu comparo isso, mal comparando, tá? Mal comparando, pelo que essas figuras representam, tá?
a Luiz Carlos Prestes apertar a mão de Getúlio Vargas. É de uma imoralidade tão gigantesca, de uma falta de ética, falta de princípios. É nesse momento que você fala assim: eu realmente não valho nada. Tudo que eu falei e lutei não valeu. Porque hoje eu preciso me juntar com quem eu critiquei. Mas enfim. E todo esse status do poder brasileiro ou em países corruptos, ele só prevalece porque os valores daquela sociedade, eles são muito parecidos. Não estou dizendo, todo mundo rouba. Não. Mas os valores éticos e morais da população são muito fracos. Não é culpa dela, mas são muito fracos. Em partes são muito fracos. Não se trata de fazer, se trata da oportunidade de fazer. Uma grande maioria de pessoas que tem a oportunidade de fazer o errado, de levar vantagem, faz no Brasil. E isso produz, nenhuma sociedade de cidadãos honestos produz poder em sua maioria desonesta. Nenhuma. Isso é fato, isso não é interpretativo. Falem ou não, achem ou não que a parte de você, o lado de vocês está certo, não tem importância, gente. Mas eu, Marcos, colaborei, continuo colaborando, espero que menos, com esse mesmo sistema. Eu continuo levando vantagem com o que existe hoje. E numa sociedade capitalista, não estou aqui fazendo um discurso anticapitalismo, muito pelo contrário. Numa sociedade capitalista, para um ganhar, outro ou outros têm que perder. Se a média salarial de um lugar é R$2.000 e eu faço a mesma coisa que eles e consigo ganhar R$4.000, alguém perdeu. O dinheiro é o mesmo, ele não foi aumentado para me dar. O dinheiro é o mesmo, então alguém perdeu. Isso é um princípio básico de qualquer setor do capitalismo. Gente, mais tarde a gente fala, vamos ver o desenrolar desse assunto no dia. Um abraço.